estamos iniciando uma nova semana, tá? Com as aulas online continuando, mas nós vamos iniciar com o nosso novo livro, tá? Começando novas atividades, tá bom? Então, vamos lá começar com a disciplina de língua portuguesa. A tia vai pegar o livro e vocês também, tá? Lá na página 2 do livro de língua portuguesa, nessa página aqui, onde fala o circo chegou, tá? Então vamos lá, a tia vai aguardar um pouquinho vocês pegarem o livro de vocês, tá bom? Bom, meus amores, então como vocês viram, não é? O nosso livro, ele fala do quê? O circo, não é? Então eu pergunto a vocês, quem já foi a um circo? Vocês gostariam ou conhecem, né, os profissionais que estão lá no circo? Vocês gostariam de conhecer um circo, quem não conheceu ainda? Pois é, o circo, ele é uma arte muito antiga, onde existem vários profissionais que trabalham lá, tá? Então, é um lugar muito divertido, onde tanto crianças, jovens, adultos e até idosos vão e se divertem muito, tá? Com os profissionais que lá trabalham. Então, nesse capítulo, nessa unidade, que é a unidade 9, nós vamos falar um pouco, não é? E conhecer um pouco de um profissional que trabalha lá e que diverte muito a gente, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui no nosso livro. Tá? Então, tá aqui a unidade 9, o circo chegou. Foi isso que a tia falou agora para vocês, né? Sobre o circo. Quem conhecia o circo, se você já foi ou já viu pela televisão, não é? Um circo, e quem são os profissionais que trabalham lá, não é? Então, aqui nós temos a ilustração de alguns profissionais que trabalham no circo, tá bom? Nós passando aqui para a página 4, nós vamos falar, nós temos o quê? No picadeiro. O que é o picadeiro? O picadeiro é o centro, tá? É o centro do local onde os profissionais se apresentam, tá? As pessoas ficam na plateia, nas cadeiras, observando aqueles profissionais que estão dentro de um espaço. Esse espaço dentro do circo é chamado de picadeiro. Então, vamos ler aqui. A professora Kátia, ela iniciou a aula apresentando à turma um poema sobre um profissional do circo que diverte e encanta pessoas de todas as idades. Qual será esse profissional? O que será que ele faz no circo? Ouça o poema para saber. Então, vamos lá? Vamos lá, a tia vai ler o poema que está aqui e vocês vão tentar identificar quem é esse profissional, tá bom? Então, vamos lá. O título do texto é o quê? O palhaço. Que rosto será que se esconde atrás do rosto do palhaço? Será que não se cansa de fazer tanta graça? Onde será que arruma espaço para guardar tanta dança? Será que tem um armário escondido bem no peito? Será que leva a vida sempre rindo desse jeito? Ou será que às vezes também sente uma tristeza danada? Olhando para o poema e para a imagem, conseguiram identificar quem é esse profissional? Deixa eu ver.
Muito bem, isso mesmo. Quem é? O palhaço, não é? Então, o texto ele fala do profissional que trabalha no circo e esse profissional é o palhaço, não é? Esse texto, lembra que nós estudamos? Nós estudamos os textos, os versos, não é? Dos poemas, lembram? Pois então, esse texto aqui, ele é o quê? Isso, é um poema onde tem o quê? Versos, tá? Cada linha dessa aqui é o quê? É um verso. Não esqueçam. Por quê? Porque nós vamos fazer atividade onde nós vamos trabalhar, tá? E vocês vão ter que reconhecer o quê? Os versos, tá? Identificar o texto, tá bom? Então, já que nós já estudamos, já vimos o texto, já identificamos quem é o profissional que está falando o texto, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a atividade da página 5, tá? Na página 5, na primeira questão do joguinho rápido, ele fala assim: observe o poema que o professor leu. Quantos versos ele tem? Marque com o X a resposta correta. Lembra que a tia falou dos versos? Então, você vai contar quantas linhas dessa tem e você vai marcar aqui se são 5, se são 8 ou se são 12, tá bom? Na segunda questão, você vai fazer com a ajuda também, tá? A tia vai ler aqui, tá falando que é com a ajuda do professor, a tia vai ler e você vai tentar identificar as palavras que são o quê? Que são rimas, as palavras que têm o final parecidos um com os outros. Aqui você vai ler e você vai ligar. Aqui você tem palhaço, você tem cansa e você tem peito. Em seguida, você tem jeito, espaço e dança. Palhaço, ele combina com qual letra do outro lado? A rima dele é igual ao quê? A jeito, espaço ou dança? Muito bem, palhaço combina com espaço. Então, vamos ligar aí, tá? Já ligou? Vamos ver a outra palavra. A outra palavra é cansa. Cansa combina com jeito ou com dança? Isso mesmo, com dança. Então, vamos ligar cansa com dança. Sobrou o quê? Sobrou a palavra peito. Então, a palavra peito, ela combina com jeito, não é? Então, vamos ligar peito com jeito. Então, essas são palavras que têm o final parecido, não é? Então, são palavras que estão o quê? Rimando, tá bom? Vamos dar continuidade na página 6, tá? Onde a terceira questão fala: pinte a imagem do profissional de circo que é citado no poema. Qual é o profissional do circo que é citado no poema? São os que fazem malabarismo? São os que fazem outras atividades, como aqueles estão fazendo uma atividade de equilíbrio? Ou o texto está falando do palhaço? Isso mesmo, muito bem. Ele está falando de quem? Do palhaço. Então, você vai fazer o quê? Uma pintura bem bonita, tá? Aqui no palhaço. A quarta questão, ela vai falar do quê? Contorne as palavras que indicam as ações realizadas pelo palhaço no poema. O que o palhaço faz? Lá no poema, nesse poema aqui, você vai identificar o que foi que nós falamos aqui. O palhaço faz graça, o palhaço pula, o palhaço dança, sapateia, canta ou ri? Vamos lembrar? Vamos lembrar?
Olha, que rosto será que se esconde atrás do rosto do palhaço? Será que ele não se cansa? Olha só. De fazer tanta graça, tem graça? Faz graça, olha só. Vamos circular faz graça? Pronto, vamos continuar. Onde será que arruma espaço para tanta dança, para guardar tanta dança? Tem dança aqui? Tem dança. Vamos circular a palavra dança? Vamos continuar. Será que tem um armário escondido bem no peito? Será que leva a vida sempre rindo desse jeito? Ou será que às vezes também sente uma tristeza danada? Então ele falou do quê? Rir, não é? Aqui, olha, rindo, tá? Então o palhaço ele ri. Ele falou que o palhaço pula? Não, ele não falou que o palhaço pula. Ele falou que o palhaço sapateia? Também não. E nem que o palhaço canta, não é? Então nós vamos circular somente essas 3 palavras, tá? Já circularam? Faz graça, dança e ri. Na quinta questão, o poema foi construído com diversas perguntas. Qual sinal de pontuação foi usado para indicar essas questões? Lembram que lá na nossa sala de aula nós trabalhamos alguns pontos de alguma pontuação, alguns pontos, tá? Nós estudamos o ponto final, nós estudamos o ponto de exclamação, nós estudamos o ponto de interrogação, tá? Então, alguns pontos foram estudados. Vamos lembrar. Então, aqui no texto, ele mostra o quê? Várias vezes esse pontinho aqui, que é igual o quê? Uma cobrinha com um pontinho embaixo. Não é? Esse ponto é chamado de ponto de interrogação, tá? Então, vamos marcar aqui. É de interrogação, de exclamação ou de reticências? Isso mesmo, são pontos de interrogação, tá? Que está sendo trabalhado lá no texto. No poema, a quem as perguntas são dirigidas? Ao leitor ou ao palhaço? Quem é que está falando no texto? Aqui, quando a gente fala, quando a gente lê o texto, ele está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta para a gente que está lendo ou ele está fazendo uma pergunta para o palhaço? Isso mesmo, ele está fazendo, quem escreveu o texto, quem escreveu o poema, ele está fazendo uma pergunta para quem está lendo. Então, ele está fazendo uma pergunta para o leitor. Muito bem, vamos marcar um xizinho no primeiro quadradinho, tá? Tá, meus amores? Então, nós já resolvemos essa atividade juntos, não é? Sobre o circo, os profissionais do circo e sobre o texto, que é um poema, não é? Então, essa foi a nossa atividade de língua portuguesa, tá? Qualquer dúvida, pode pedir para o responsável, para o papai ou para a mamãe entrar em contato com a tia, que a tia já vai ajudar vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!